Oi, gente, tudo bem com vocês? Pode ir, pode ir. Pode ir, senhor. Vai. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar. Bom, primeiro, finalmente a gente vai resolver esse problema aí tão nefasto, né, que tá acontecendo conosco, fazendo, né, a única coisa que a gente pode fazer, que é se mudar, né? Que é deixar esses criminosos aí soltos, fazendo o que eles quiserem, entendeu? E esperando, né, a providência divina, porque um dia ela vem, né? Um dia ela sempre vem. E a gente decidiu se mudar de cidade, a gente decidiu, né, ir para um lugar onde a gente nunca mais na nossa vida vai ser assaltado. É um lugar realmente seguro, tá? Onde a gente não vai passar nem por um décimo de toda essa sordidez, né? Não vai passar por nada disso, a verdade é essa, entendeu? E essa é a novidade, a primeira novidade que eu tenho pra contar pra vocês, que eu tô me mudando de cidade, tá? Graças a Deus eu vou me livrar de toda aquela imundície, né? Imundície. E a primeira coisa que eu preciso contar, eu até fiz um vídeo, mas eu nem sei onde ele tá agora, porque como tem essa história de filmar em 2 celulares, né? Eu nem sei onde ele tá agora e é meio irrelevante, né? Eu pensava que quando a gente fosse se mudar, porque tudo que é dito na minha casa, tudo o que é dito na minha casa, tudo, absolutamente tudo está sendo escutado, tá? Então, eu não preciso mais de prova, o Monte precisava, mas ele obteve a última prova dele no dia de hoje, sabe? A última prova. Que nem o que ele faz, entendeu? Fora, né, daquele ambiente de trabalho dele, tudo ali é escutado, tudo é dito, entendeu? Tudo é sabido imediatamente no segundo em que ele faz, tá? E nós, esses dias, né, eu decidi realmente me mudar quando eu conversei, né, com o meu sogro. Ele falou assim, né, paz nessa vida não tem preço, entendeu? Que se dane. Eu vou sair toda endividada dessa porcaria toda endividada. Vou levar anos pagando tudo isso, entendeu? Uma pessoa que quando veio morar nessa cidade, ela não tinha nenhuma dívida, tá? Nenhuma dívida. E todo o meu dinheiro foi sugado, entendeu? Sugado de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas eu realmente acredito, sabe, no karma. Se tem uma coisa na minha vida que eu acredito, que eu já presenciei, entendeu? Que eu já cansei de ver, é o karma. Então, assim, eu tenho certeza que um dia eu vou ver justiça. Eu tenho absoluta certeza. Às vezes a justiça, ela demora um pouco pra vir, né? Ela é lenta demais. E eu tô falando da justiça divina, tá? Eu não tô falando da justiça humana. Eu tenho absoluta certeza que eu vou ver essa justiça sendo feita. Mas eu tenho absoluta certeza. Isso aí vocês podem escrever, entendeu? Que eu vou ver. Porque a vida já me deu, assim, uns 15 mil exemplos disso. Uns 15 mil exemplos ao longo de toda a minha vida, entendeu? E eu vou realmente ver isso. Eu estarei viva pra ver, tá? E esse dia eu saí, naquele dia que eu fui conversar, né, com o pai do Monte, né? Vocês desculpa, às vezes eu fico sem falar porque eu tô tentando me concentrar na estrada, tá? Pra não correr nenhum risco de bater no carro de alguém ou causar algum tipo de acidente. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, né, com relação a isso. Então, assim, aquele dia, né, que eu saí da casa dos pais do Monte, que vocês já viram no vídeo, né? Eu sofri um outro atentado. E foi no meio da estrada, em Pacaembu, novamente. Um cara colou na minha traseira. Vocês vão ver isso, acho que tá lá em 20 minutos e pouco. O cara colou na minha traseira. Vocês vão me ver buzinando. Vocês vão me ver ligando o farol alto, entendeu? Porque o que aconteceu aquele dia foi digno, assim, de eu estar num filme, tá? Um filme mais bizarro que vocês possam imaginar, tá? Foi o que aconteceu. Como eu já falei pra vocês, eu tenho proteção espiritual. Isso aí, eu tenho que bater palma, entendeu? Sabe? Pro mundo espiritual. Eu tenho proteção espiritual. Então, por mais que o cara tenha feito aquilo, entendeu? Ele não conseguiu fazer o que ele queria, que era bater no meu carro. Era uma Savana, um carro todo antigo. Um carro que eu até nem sabia que existia ainda, circulando por aí, né? E esse carro,
carro, ele tava com o farol queimado. Um dos faróis estava queimado, o outro estava meio queimado. E esse cara tentou bater no meu carro. Eu não senti medo, eu vou ser sincera pra vocês, eu não senti medo. Porque eu acho que nunca de forma tão forte, mas tão forte na minha vida, eu senti, entendeu, quem me protege. Eu realmente senti. Então eu não tive medo. E eu só tive revolta, tá? Eu só tive muita revolta. E aquele dia eu falei assim, chega. Eu não vou aceitar mais ser intimidada, ser ameaçada, entendeu? E tudo mais. Eu preciso, a única coisa da minha vida que eu preciso é estar segura. Não sou eu como o Monte. O Monte, infelizmente, e eu quero que vocês entendam isso, ele nunca vai estar seguro. O emprego dele não dá essa segurança pra ele. Não dá. Ele tá sempre sendo exposto, ele tá sempre sendo intimidado, ele tá sempre sendo ameaçado, entendeu? Por tudo quanto é situação, constrangimento, entendeu? Ameaça física, ameaça de ser demitido. É isso assim o tempo inteiro, tá? Isso aí realmente a gente não tem o que fazer. O que eu quero fazer, que eu gostaria muito de fazer, que é sair daqui, voltar pra capital, entendeu? Infelizmente o Monte não quer. Tá? Ele não quer. Ele acha um absurdo, sabe? Ele ter feito um trabalho tão digno, tão, sabe, honesto, tão surreal, porque é o único do Brasil. Ele acha, sabe, um absurdo ele ter que abrir mão disso tudo e começar tudo de novo. E começar a fazer esse trabalho todo de novo em outro lugar. Então, por causa disso, ele não quer sair. Sem falar no fato de que ele nasceu aqui, né? Tá a família dele toda aqui. Então, eu também não vou entrar nesse mérito, né? Ele nasceu aqui, ele conhece tudo aqui. E realmente é indigno, é um absurdo ele passar por isso. Mas enfim, então a gente decidiu se mudar para uma cidade grande. Ele vai ter que andar mais, infelizmente, mas tudo isso aí ele vai tentar negociar. E assim, eu vou perder muito dinheiro, porque eu vou ter que pagar contas em dobro, entendeu? Eu já tô com um déficit aí de 17 mil, entendeu? E eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. Vou ter que pagar tudo, vou ter que dar meu jeito, vou viver de arroz, tá? Vou viver de arroz. Só que não é a primeira vez que isso acontece na nossa vida e eu espero que talvez seja a última, né? Quem sabe, né? Até em função de tudo que eu consegui até agora, né? Com essa situação toda, eu acho que realmente vai ser a última. Eu fui muito bem tratada, foi assim, uma situação assim que vocês não têm nem dimensão. Fui muito bem tratada, muito mesmo. De todas as formas que vocês possam imaginar. Por quê? Porque eu tenho nome limpo, porque eu não tô devendo nada, entendeu? Eu não tenho ficha criminal, tá? Por mais que essa gente gostaria muito, né, de me fazer ter, porque aqui existe um golpe, tá? No judiciário brasileiro existe um golpe. Quando eles querem perseguir as pessoas, o que eles fazem? Eles juntam 1000, porque aí eles acabam com o seu réu primário, tá? Isso é um golpe que existe no Brasil e eu quero que vocês conheçam ele, tá? Só que, enfim, eu tô dirigindo sem farol ligado, agora que eu vi. E assim, foi resolvida essa situação aí, né? Foi resolvida. E eu vou perder mais dinheiro, não tem jeito, mas eu preciso ter segurança. Essa noite foi um inferno. O crime organizado trouxe as drogas chegaram, porque todo dia de pagamento é dia da droga chegar, né? Ela chega em vários locais daquela cidade, aí os fogos anunciam a chegada da droga, e no momento que os fogos chegaram, o fantasma do telhado já estava esperando, né? Já estava esperando esses fogos. E tudo isso a gente viu ali sentado na nossa sala, assistindo televisão, tá? Ele estava em cima do meu telhado, como sempre, né? É o que eu chamo de observatório. E eu dormi, sinceramente eu dormi, porque como eu às vezes passo muitas horas sem dormir, né, nesse terrorismo todo, eu acabei dormindo. Eu acordei às 1h58 da manhã. Eu dormi cedo e acordei às 1h58 da manhã. Eu nem dei meia hora que eu tava acordada quando ele pulou de novo. E aí eu até abri a janela do meu quarto e falei assim, olha, o traficante, né? É assim que eu me refiro a ele, né? É realmente a profissão dele, né? Eu já tô indo embora, tá?
Você não precisa ficar invadindo a minha casa para quebrar coisas, não. Porque ele soltou o negócio do registro do gás. E ontem tava um cheiro assim horroroso, tá? Horroroso. Vocês não têm noção. Horroroso de gás. Eu cheguei até a passar mal. Horroroso. E aí tava esse aroma morrendo, né? A gente desligou o registro do gás e tal. A gente só fez uma coisa rápida pra gente comer e desligou o registro do gás. E aí eu falei, você não precisa ficar quebrando nada não, que foi um festival de quebra-quebra, tá? Eu falei, você não precisa ficar quebrando nada não, que eu já tô indo embora, tá? E aí ele surtou, porque essa é a coisa que eu tô muito impressionada nessa história toda. Eu tô muito impressionada nessa história toda com essa situação desses criminosos estarem possessos porque a gente vai se mudar. Porque isso não foi o que aconteceu na primeira casa lá que tinha o assassino, né? Não foi o que aconteceu naquela primeira casa. Ele foi fazer festa. Ele soltou fogos, ele foi fazer festa. Ele entrou dentro do nosso caminhão de mudança. Vocês não têm noção. Então, assim, por que é que essa gente ficou tão puta, tão pé da vida, sabe? Tão revoltada, né? Por causa desse plano do coiote aí, né? E fora que parte da renda do que eles ganham é uma renda que está sendo retirada do nosso sofrimento, do meu sofrimento, do sofrimento do meu marido, tá? Parte dessa renda está vindo disso. E uma vez que eles não tenham mais o que fazer, né? Mais como fazer isso, mais como esse golpe, eles vão perder essa renda. E vai fazer falta no bolso deles, né? Porque, enfim, qualquer 100 reais ali faz falta. Então o fantasma do telhado estava possesso. E eu estava assistindo uma série recentemente, né, na Netflix sobre os stalkers, né? Essas pessoas que ficam stalkeando outras. E eu tenho absoluta certeza que ele não vai acabar isso por aí. Ele vai até a cidade nova onde eu estou, entendeu? Para poder ir lá parar na frente da porta da minha casa nova, para poder ficar lá fazendo qualquer coisa, tá? Isso ele vai fazer. Só que ele não vai mais conseguir invadir minha casa, ele não vai mais conseguir fazer isso. Com relação aos ataques virtuais, eu também não tenho muita esperança de que isso vai acabar não, tá? Eu vou tomar outras medidas, eu já tô vendo toda essa situação, mas independente, quando a gente morar nessa rota caipira, a gente sempre vai estar suscetível a esses ataques virtuais. Mas pra mim a prioridade é não ter mais minha casa invadida, tá? É não ter mais a minha casa invadida. Então isso já está garantido, eu não terei mais minha casa invadida. E o que vai acontecer, né? Então toda essa situação está ocorrendo, a gente está passando por isso daí. E a reação desses criminosos, ela foi a pior possível. Os usuários de droga fizeram festa, tá? Esses fizeram festa. Foram lá comemorar, dar pulinho na porta da nossa casa, fizeram festa, tá? Já os que ganham dinheiro, né, com isso, estavam possessos. Fizeram de tudo essa semana, de tudo. Eu descobri mais coisas no celular, tá? Um dia eu conto pra vocês, quando realmente eu estiver fora dali. E eu não tenho muito o que fazer com relação a essa história toda, não. Só que essa noite, a gente dormiu um total de 1 hora, tá? A partir das 2 horas da manhã que eu acordei, eu chamei o Monte, né? Pra ele ficar do meu lado, senão ele fica muito frio quando a gente tá dormindo separado, né? Eu chamei o Monte e falei, vem dormir, né? E ele foi. E ele não conseguiu dormir. Porque uma vez que o cara tava fazendo todas as coisas que ele tava fazendo e agora ele não tem mais como negar a realidade, né? A realidade tá muito cruel. Ele ficava toda hora, isso não vai parar. Esse cara não vai sossegar o facho, ele não vai dormir, entendeu? Porra, que merda. Era assim, sabe? Foi a noite inteira assim. E aí quando ele dormiu, que era mais ou menos umas 6h30 da manhã, por aí, começou a quebração às 7 horas da manhã. Eu até pensei em gravar, mas eu falei assim, gravar pra quê, né? Vocês já sabem tudo que tá acontecendo, né? Mostrar o óbvio, né? Nem adianta mais mostrar o óbvio. E ele ficou assim tão possesso, porque as pessoas, elas só faltavam derrubar o nosso muro. De tamanha era a situação toda. E hoje era um dia que ele teve uma semana, o Monte teve uma semana infernal, tá? Eu vou dizer isso pra vocês, ele teve uma semana infernal. Pensa na coisa mais indigna que possa acontecer, o Monte passou essa semana. E foi bom que essa coisa tenha acontecido, ele tava lá em casa, inclusive no dia que isso aconteceu, né, que ele tava no remoto. E eu permiti que ele, né, falasse, resolvesse
deixasse tudo lá, porque a minha intenção era, eu quero saber em quanto tempo essa fofoca vai rolar. Eu esperava que essa fofoca, né, que eu não posso contar pra vocês, que essa fofoca fosse rolar umas 4 horas mais ou menos, e aí as pessoas estariam sabendo, né? Não, a fofoca, ela aconteceu em 5 minutos. 5 minutos, tá? Em 5 minutos. Em 5 minutos já tava todo bafão acontecendo. E eu falei, agora você tá vendo, né? Você tá vendo o que que tá acontecendo, o que que tá rolando em toda essa história toda. E aí eu fui até onde tá a tumba, né? Eu não falei alto, eu falei baixo. Eu falei, você não sabe que a gente tá sendo ouvido? Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. A fofoca durou mais uma meia hora, tá? Durou mais uma meia hora. Ou seja, as pessoas sabiam exatamente o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, entendeu? Que atitudes ele estava tomando e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, não dá mais pra viver assim. Sinceramente, não dá mais pra viver assim. A gente precisa resolver esse problema. E eu só pude dormir mais ou menos umas 2 horas e pouco, né? Eu tinha dormido à noite, né? Mas até 2 horas da manhã, né? Até 1h58. Mas eu dormi pelo menos mais umas 2 horas, porque senão eu corri o risco de dormir no volante. Eu não aceito esse tipo de situação, porque não é uma questão só da minha vida, né? Mas é uma questão também da vida alheia, né? E eu tenho muito apreço pela vida do próximo. E aí eu só precisei dormir um pouquinho mais, né? A bateção já tinha acabado, né? Porque o monte já estava acordado, já estava, né, resolvendo todos os problemas que tinha que resolver. E aí eu só tomei banho, comi alguma coisa de nada. Eu tô até tremendo bastante, que eu tô bastante hipoglicêmica, né? E eu saí já para resolver todo esse problema de alugar a casa nova. Então assim, essa é uma boa notícia. Gente, que se dane o dinheiro, sabe? Tô devendo aqui, tô devendo ali, entendeu? Vou continuar devendo, vou pagar, vou dar meu jeito, vou parcelar, vou ver o que eu posso fazer. Vou comer arroz, ninguém morre comendo arroz. E vou fazer tudo que eu tiver que fazer e vou resolver esse problema. E já tá praticamente tudo certo, entendeu? Eu, graças a Deus, conheci boas pessoas mesmo, que me trataram com muita dignidade, muito carinho, entendeu? E eu acho que isso, assim, não tem nada melhor nessa vida do que isso, tá? Você ser tratado com respeito. E eu fui tratada com respeito. E eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou postar esse vídeo depois que der tudo certo. Aí eu conto quando né, já tiver dado, tá? E essa situação toda foi resolvida, tá? Vocês vão ver, o lugar é muito lindo. Vocês vão ficar apaixonados pelo lugar. O lugar em si é muito pequenininho mesmo. Mas eu morei, a minha primeira casa, né, foi num lugar super pequeno. Eu fui tão feliz naquele lugar, mas tão feliz, que vocês não têm noção. E é um lugar que tem toda a infraestrutura que vocês possam imaginar. Tem piscina, tem hidromassagem, tem academia de ginástica, né? Tem um monte de salões de festa, tem área pet, tem tudo que vocês possam imaginar, né? Enfim, fica muito bem localizado, muito bem localizado. Eu não vou passar pela merda que eu passo, tá? Não tem, assim, a mínima condição, a mínima necessidade disso. Vocês vão gostar. Eu não vou deixar de denunciar toda essa situação, vocês podem ficar tranquilos, tá? A população injustiçada desse lugar, eu não vou deixar de denunciar, vocês podem ter certeza disso, tá? Essa gente pode espernear, pode fazer o que quiser, mas eu vou continuar falando, tá? E assim, e é isso, né? Eu vou agora começar a correr tudo porque eu preciso fazer isso o mais rápido possível. O próximo vídeo já vai ser sobre o próximo personagem dessa estranha intriga.